nós aqui, o nosso programa Vida Nova acaba de começar e nós queremos que você seja muito bem-vindo nessa programação. Nós vamos ficar 1 hora juntos adorando ao Senhor, falando das coisas do Senhor, compartilhando das maravilhas do Senhor. E nessa 1 hora tem palavra de Deus, tem louvor que vai tocar direto no seu coração, trazendo vida, trazendo paz, trazendo alegria. Esse ano de 2018 é o ano da expansão em todas as igrejas Vida Nova. Esse mês de janeiro trabalhamos unificação. Para que haja expansão, nós precisamos estar unidos. Unidos na mesma visão, unidos no mesmo propósito. Porque o que nos une é muito maior do que o que nos separa. Não importa se você tem uma personalidade diferente da minha, tem uma característica um pouco mais forte do que a minha. Somos tão diferentes, mas o nosso desejo de servir ao Senhor é igual. E para que isso aconteça, para que haja expansão, é necessário nós estarmos unificados. Esse mês de fevereiro está entrando, vamos falar sobre evangelização. Vamos falar do Senhor Jesus, é uma ordem do Senhor para todos nós. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Saia da sua zona de conforto, vamos ganhar vidas para o Senhor Jesus, vamos propagar esse Deus vivo e verdadeiro que nós amamos, que nós servimos, que nós temos tantas experiências. E para que haja expansão é necessário a evangelização, é necessário apregoar aos 4 cantos da terra a palavra do Senhor. Então, vamos fazer a vontade de Deus aqui na terra e durante todo esse mês você será ministrado em todas as igrejas Vida Nova sobre o assunto do mês. E olha, fique sempre ligado porque nós queremos ser um canal de bênção para você. Estamos todos os dias na TV, queremos realmente tocar no seu coração através da palavra de Deus. Nos procure nas redes sociais, nós transmitimos os nossos cultos ao vivo. Se você tiver interesse em procurar uma igreja mais próxima, procure todas as informações. Sempre tem uma igreja Vida Nova pertinho de você. Ano da expansão, estamos crescendo. Estamos crescendo e é muito importante porque Jesus está à frente desse trabalho e com Ele tudo flui muito bem. Vamos adorar ao Senhor, aumente o volume da TV, estampe um sorriso no rosto e adore a Ele. Você é onde eu consigo ser quem eu sou. Toda máscara se vai, o teu amor me satisfaz e eu me sinto tão teu, e eu me sinto tão teu, aqui com você.
neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar este lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar este lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar neste lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar neste lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar neste lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Eu quero estar neste lugar, permanecer. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E o versículo 8: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor. Queremos que o Senhor está presente, queremos que o Senhor é real, queremos que o Senhor é poderoso, como oramos aqui anteriormente, Pai, crendo num Deus que pode fazer coisas grandes. Ó Pai, nós te pedimos nesse momento que o Senhor possa estar presente nessa ministração, que Teu Espírito Santo libere aquilo que precisa ser liberado nessa noite, Pai, em nome de Jesus. O alimento, Senhor, para as nossas almas, Pai, que fale comigo da maneira que falou comigo, que fale com o Teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós repreendemos tudo que se levanta contra a palavra, tudo que se levanta contra o agir do Senhor nessa noite, neste lugar, nós repreendemos em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor, amém. É o último domingo, querido, do mês da espiritualidade, amém. Nós estamos no mês da espiritualidade, e nós sabemos que Deus, Ele quer pessoas, Ele procura homens e mulheres espirituais, amém? Ele procura homens e mulheres espirituais. Nós temos vivido um tempo onde isso, tem ficado um pouco confuso dentro da igreja, muitas pessoas vivem uma vida superficial dentro da igreja, querido? E falta essa profundidade, falta esse aprofundamento nas coisas de Deus, na palavra, no conhecimento da palavra de Deus, que é o que vai nos dar experiências na realidade com Deus, é o que vai nos fazer ter certeza de fé, é a intimidade que nós temos com a Bíblia, com a palavra de Deus, querido. A Bíblia, o autor de Hebreus chega a dizer no capítulo 4, ele disse no versículo 12 que a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz, querido. Ela é viva. Nós não temos como regra de fé uma palavra morta, porque o nosso Deus é um Deus vivo, amém? Você pode glorificar Deus por isso. O seu Deus é um Deus vivo, o meu Deus é um Deus vivo, então a sua palavra, ela é viva. Então quando nós lemos a mensagem, quando nós ouvimos a palavra, essa palavra é uma palavra viva, que traz transformação de mente, de coração, de atitudes. É essa a vontade de Deus para uma igreja que seja espiritual, tá? Nós temos visto uma luta muito grande, e a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala aqui, que ele começou, ele diz assim, que ele combateu o bom combate, ele encerrou a carreira, e ele guardou a fé. Aqui nós vimos que o apóstolo Paulo, nós vemos ele falar isso no fim da carreira. Mas esse homem sofreu muitas coisas, querido, para chegar até aqui. Ele sofreu muitas situações, foi preso várias vezes, foi perseguido, sofreu açoites, 39 açoites,
ele ficou preso em prisões, tudo por causa da palavra de Deus, por causa do evangelho, porque ele queria ser um crente espiritual, porque ele queria ser uma pessoa espiritual. E a mensagem de hoje é as marcas do cristão espiritual. Nós vamos falar sobre algumas marcas de um cristão espiritual, daqueles que são espirituais. Eu poderia falar hoje aqui, querido, sobre as marcas do cristão carnal, mas eu não sei se, muitos ficariam aí, poderiam pegar sua bolsa e ir para casa. Mas eu vou falar hoje sobre as marcas de um cristão espiritual, amém? Porque nós estamos no mês da espiritualidade. Então a gente vê, querido, Gálatas capítulo 5, versículo 16, o apóstolo Paulo, ele diz assim: andai no Espírito, e não vai satisfazer as concupiscências da carne. Ele diz para que nós devemos, ele andava em Espírito, o apóstolo Paulo, querido, ele teve vários motivos para chutar o pau da barraca, querido, ele teve vários motivos para abandonar o Senhor, mas ele perseverou, ele continuou. E aqui ele diz em Gálatas 5,16, ele fala: andai em Espírito, andai no Espírito, e aí você não vai cumprir os desejos, as concupiscências, as vontades da carne. Há uma luta muito grande, querido, entre isso, e ele fala isso na sequência do Gálatas 5, ele fala assim, porque a carne, ela milita, ela luta contra o Espírito, e o Espírito, ele luta contra a carne. Por quê? Porque os dois, eles são opostos entre si. Olha só, então o Espírito e a carne, eles são opostos entre si, não se mistura. Está entendendo, meu irmão? São opostos, eles não são iguais, eles não estão no mesmo time. Está entendendo? Ou nós andamos no Espírito para agradar o Senhor, ou nós andamos na carne e satisfazemos os desejos, as concupiscências da carne. E ele fala que existe a obra, e aí no capítulo 5 de Gálatas, ele vai falando mais para frente, do versículo 19 ao 21, ele fala sobre as obras da carne. São 15. Na minha Bíblia fala de 15. Aí depois no versículo 22 e 23, ele fala sobre o fruto do Espírito. E aí a gente vai ver aqui, obras da carne. Vamos ver se você se enquadra aí. As obras da carne: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, iras, facções, invejas, bebedices, orgias, ciúmes, partidos, dissensões. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, ou temperança. Nós vemos que para nós andarmos na carne não é difícil, querido. Olha quantas coisas que nós podemos nos tornar um crente carnal, nos faz sermos um crente carnal. Essas coisas que eu falei para vocês, querido, elas nos tornam um crente carnal, seria o que? As obras da carne, E ela fica tentando de todas as maneiras se sobressair sobre as coisas do Espírito que nós recebemos. Nós podemos receber uma palavra poderosa aqui hoje. Nós podemos receber uma palavra poderosa, você sair daqui falando em mistério tal, cheio do Espírito Santo, mas a partir do momento que nós saímos daqui, nós chegamos em casa muitas vezes, o marido e a esposa já chegam quebrando pau, brigando. Já viu? Às vezes é assim. Por quê? As obras da carne, elas falam mais alto. O camarada sai daqui sapateando, fala em mistério, em línguas que ninguém falou até hoje. Mas o camarada sai pelaquela porta ali, as obras da carne já começam a aflorar. Sabe? Você falou, não falei, foi você, não foi eu, foi aquilo, quem fez, quem não fez e tal, daqui a pouco o pau quebra. Sabe por quê? Porque as obras da carne, elas são opostas ao Espírito, querido. Andar no Espírito é diferente, querido. Tá? Ninguém aqui está isento de se irar.
A Bíblia fala, lá Jesus, ali o apóstolo Paulo fala, né? Em Efésios, irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, né? Se você se irar, vai lá, pede perdão, se arrepende, chama, antes de virar a noite, ele fala, antes que o sol se ponha, vai lá e pede perdão. Mas nós não estamos, sabe, isentos de andarmos na carne, queridos. É mesmo, pastor? Até o pastor, querido. Porque muitas vezes nós nos enquadramos em algumas coisas dessas aqui. Talvez você não seja um feiticeiro, mas às vezes tem contendas, tem iras, né? Facções, às vezes bebedices, eu acredito que não, crente não está nessa, né? Orgia então, crente não vai estar em orgia, cara, não é possível. Ciúmes, acho que é mais fácil, né? O cristão ter ciúmes, né? De alguma coisa, ciúme do outro, invejas, né? Partido, ser separatista dentro da igreja, né? Facções, dissensões, isso tudo são obras da carne, querido, e nós temos que vigiar o tempo todo, temos que estar atento o tempo todo, porque nós devemos o quê? Praticar o quê? O fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Nós temos que procurar ter esse fruto do Espírito, querido. E é como se fosse uma laranja, né, que tem vários gomos, por isso que é fruto, não são frutos, é um fruto com vários gomos, amor, alegria, paz, tudo está dentro do fruto do Espírito. Nós precisamos andar cheio do fruto do Espírito, querida. Aleluia, você pode glorificar a Deus por isso? Mas como pastor eu não consigo, o negócio é feio. É feio, irmão. Então nós temos que fazer como Salomão. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 1, no versículo 7, Deus chegou para Salomão e disse: Salomão, o que tu queres? Pede-me o que você quiser que eu te darei. Aí Salomão pensou, e Salomão no versículo 10 ele disse para o Senhor: Senhor, sabe o que eu quero? Eu quero que o Senhor me dê sabedoria. Eu quero sabedoria por quê? Para mim poder estar diante desse povo, meu Deus, porque esse povo é muito grande. Como é que eu vou cuidar de um povo tão grande, Senhor? E ele pediu para Deus o quê? Sabedoria. Nós precisamos, querido, para andar no Espírito, nós precisamos ter sabedoria. Você vê como é que o mundo está, querido. Se você olhar, você liga a televisão, é só porcaria, querido, né? Você viu a novela essa semana, tu viu, né? O que passou lá? Você viu, irmão? Não? Hein, irmã, viu? Não viu, não? Eu não assisti também, irmão, não sei. Mas liga lá para tu ver. Você não vai ser edificado, você não vai sair de lá andando no Espírito, você pode ter certeza. Mais fácil de você sair andando na carne. A obra da carne vai florescer quando você assiste essas porcariadas que está na televisão. E a gente vê, querido, eles são incessantes, querido, nas suas mensagens, na sua ideologia. Eles são incessantes, eles querem destruir a família, eles querem destruir as crianças, eles querem destruir o nosso caráter, eles querem destruir os bons costumes, eles querem destruir tudo que, né, nós sabemos que foi Deus que fez, querido. E nós somos atacados massivamente pela mídia, querido. Nós somos taxados agora de intolerantes, de radicais, porque nós queremos andar dentro da palavra e fazer as coisas certas. E aí nós somos radicais. Está entendendo? Como é que nós podemos viver nesse mundo? Nós precisamos de sabedoria, querido, sabedoria. Temos que pedir sabedoria a Deus, querido, para poder viver nesse mundo, para poder criar os nossos filhos nesse tempo, querido. Aí você fala: não, pastor, mas os meus filhos já são grandes. Mas você pode ter netos. O que vai ser dos seus netos? O que vai ser, do jeito que as coisas andam, querido? A gente abre vídeo aí agora, é um menino beijando a boca do outro menino, querido. O negócio está feio. E a gente, como igreja, nós temos que nos posicionar contra todo tipo de ideologia que afronta a ideologia da palavra de Deus, querido. Que afronta a verdade da palavra de Deus, querido.
Nós não podemos nos calar como igreja, nós temos que falar, porque nós somos as vozes que clamam no deserto desse tempo, queridos. Aleluia, você é uma voz que clama no deserto, agora no ano de 2017, você é essa voz que clama nesse deserto que nós estamos vivendo, queridos. Aleluia, então não feche a sua boca, mas seja profeta nesse tempo e fale aquilo que a palavra de Deus diz que nós temos que falar, queridos. Aleluia, peça sabedoria a Deus. Pastor, mas a Bíblia fala, querido, Tiago capítulo 1, versículo 5, se alguém tem sabedoria, tem falta de sabedoria, ele diz, peça a Deus, que Deus dá liberalmente, e não retém. Deus não retém. Se você tem falta de sabedoria, queira, peça a Deus sabedoria. Pastor, eu não sei como criar meus filhos nesse tempo, eu não sei como criar minha família, eu não sei como eu devo me posicionar. Peça a Deus sabedoria. Tiago 1,5 fala que Deus dá liberalmente. Aleluia. Deus não vai pegar e vai esconder a sabedoria no bolso dele, não, querido. Se você pedir, Deus vai, receba. Em nome de Jesus, seja sábio e não tolo. Seja sábia e não tola, irmã. Busca a Deus sabedoria. Aleluia, mas ele diz, peça porém com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda no mar, que é agitada pelo vento. Se você precisa de sabedoria, peça para Deus, Ele dá liberalmente, mas não peça duvidando, porque se você pedir duvidando, você é como a onda no mar, meu irmão. Ele dá sabedoria, queridos. Ele não deu para Salomão, ele falou, Salomão, por que você não me pediu riqueza, ouro, honra, não me pediu que eu destruísse os seus inimigos? Eu vou te dar sabedoria, Salomão, eu vou te dar riquezas, ouro, honra. Aleluia, e não haverá nenhum rei igual a você, nem depois de você. Está entendendo, querido? Peça a Deus sabedoria. Eu não consigo administrar, pastor, a situação está ruim, está difícil, eu não tenho sabedoria. Peça a Deus da sabedoria liberalmente, querido. O filósofo Platão, ele diz que a única moeda verdadeiramente boa e pela qual vale trocar todas as outras é a sabedoria, querido. Então peça sabedoria a Deus. Essa moeda, ela é melhor do que ouro, melhor do que o dólar, melhor do que a libra esterlina, melhor do que o Bitcoin, é melhor do que qualquer moeda. Essa moeda sabedoria, meu irmão, é melhor do que qualquer moeda, meu irmão. Os bitcoinitas aí acharam que eu ia falar que era o Bitcoin, né? Não, irmão, não é isso não, é a sabedoria. A sabedoria é a única verdadeira, boa moeda que nós podemos trocar por qualquer outra, querido. Peça então a Deus sabedoria. Diga para o teu irmão que está do seu lado, meu irmão, peça sabedoria a Deus, querido. Ele vai te dar. Aleluia. Peça a Deus sabedoria. Deus é bom, Deus nos dá sabedoria, meu irmão. Deus nos dá sabedoria. A gente mesmo, da nossa própria capacidade, a gente não consegue fazer muitas coisas mesmo. Nós somos limitados, querido. A gente não consegue usar, né, nosso cérebro na sua potência máxima, a gente usa o mínimo possível. Então a gente tem que pedir sabedoria para Deus nas situações difíceis que a gente encontra na vida, decisões que nós precisamos tomar, queridos. Aleluia, nesse tempo tão difícil, né? Que decisão que eu tomo? Pede direção para Deus, Senhor, me dá sabedoria, e Deus vai te instruir, querido, amém? A sabedoria de Deus, querido, é poderosa, ela vai te instruir, ela vai te levar para um caminho verdadeiro, porque a Bíblia fala lá em Provérbios que há caminho que para o homem parece caminhos de vida, mas o seu fim são caminhos de morte, querido. E as pessoas andam por eles, achando que lá no fim vão achar a vida, só que lá no final eles morrem espiritualmente. Por quê? Vão por caminhos errados, porque falta sabedoria, meu irmão. Peça sabedoria a Deus, amém? Em nome de Jesus, aleluia. A gente tem visto aí a música gospel, né? A gente tem visto como tem tido escândalos, né? A gente tem visto como as pessoas têm tentado se enriquecer, né, querido, com a música. A gente viu, eu vi um vídeo hoje do apóstolo Luiz Hermínio, e ele estava falando sobre os cafetões da prosperidade, querido. Que coisa tremenda que ele falou. Os cafetões da prosperidade. Nós vivemos num tempo, querido, onde as pessoas querem ser enganadas, querido.
Eles acreditam, né, nessa teologia da prosperidade, e eles vivem atrás de prosperar de tudo que é jeito, querido. E a gente vê, né, até os cantores gospel, agora aconteceu aí, você vê como é que é difícil viver nosso tempo, pessoas que a gente olhava, que cantava, que era lindo, que era maravilha, você falava língua estranha, você sapateava, cheirando cocaína dentro do carro, o outro com uma garrafona de vodka assim, enchendo a cara, e a gente cantando as músicas deles aí, querido, trazendo, às vezes pagando cachê para os caras virem na igreja. Ah, não, querido. E os caras ganhando dinheiro, ficando rico, né? O Luiz Hermínio, ele fala isso, que os cafetões da prosperidade, os caras cobram cachê altíssimo para vir na igreja, querido. Altíssimo, mas nós não pagamos mais, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Tem que, se quiser, a gente tem que abençoar sim, ofertar na vida das pessoas. A gente faz isso. Agora, cachê, meu irmão, não se deve pagar. E ele fala, pastor, você não deve pagar cachê. Ele fala na mensagem, não pague cachê para artista gospel, querido. Sabe por quê? O evangelho está de cabeça para baixo, querido. As pessoas estão mudando a verdade do evangelho, queridos. O evangelho não é isso, meu irmão. Amém? Então a gente tem visto agora pessoas que eram pessoas assim, que eram referências para nós, daqui a pouco do nada tu pega numa situação difícil, e também, eu vou dizer mais, merecem toda a nossa misericórdia. Não estamos aqui para tirar pedra neles, julgá-los, ou dizê-los que, eu sempre soube que ele não era de Deus, que essa cantora não era crente. Não, querido, não vem com essa história. Eles merecem, eles carecem da misericórdia de Deus, querido. Amém? Porque a Bíblia fala, ai daquele por onde vem o escândalo. Não é nós que vamos fazer nada, nós só temos que deixar Deus fazer, querido. Amém? Nós só podemos amar essas pessoas. E eu sei que é ruim para a igreja, é ruim para a obra de Deus, é ruim, mas Deus está vendo, querido. Deus está vendo, amém? Em nome de Jesus, diz que o joio, ele vai crescer junto com o trigo, não dá para tirar o joio, querido. Olha só, pessoas que, os cafetões da prosperidade, que na realidade eles nem crentes são, muitos são promoters, são pessoas que promovem eventos, e eles entram no meio gospel, no reduto evangélico, para enriquecer, para ganhar dinheiro, querido. Mas a Bíblia fala que na hora certa Deus vai separar o joio do trigo, meu irmão. Amém? Deus vai separar o joio do trigo, meu irmão. Aleluia! Glória a Deus, que nós possamos ser o trigo, né? Aleluia. Onde está o trigo aqui? O trigo do Senhor, está aí? Aleluia. Então aplauda Jesus. Precisamos, as marcas do cristão espiritual, dentro daquilo que Paulo falou em 2 Coríntios, em 2 Timóteo, que nós lemos 4, 7, 8, 2 Timóteo 4, 7, 8, nós vamos falar sobre a marca do cristão espiritual. Ele diz que ele combateu o bom combate. Então, o cristão espiritual, ele tem que saber combater o bom combate. É difícil combater o bom combate, né? Nós não somos capacitados para lutar, queridos, sozinhos. Não adianta. Se você querer lutar sozinho, você vai se arrebentar. Você vai se quebrar. Nós temos que ter o quê? Porque quando nós andamos no Espírito, nós somos cheios do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que nos fortalece. Como é que nós podemos combater o bom combate? O apóstolo Paulo, ele estava cheio da presença de Deus, querido. Por isso que ele fala, eu combati o bom combate. E agora, como é que nós estamos? Muitos aqui estão no começo da fé, outros já estão no meio, outros já passaram, mas nós estamos de pé, querido, amém? Agora, como é que nós combatemos a fé? Como é que nós podemos combater esse bom combate da fé? Temos que buscar de Deus, querido. Temos que buscar em Deus. A Bíblia fala em Efésios capítulo 6, fala no versículo 10, ele fala assim que nós devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Você quer combater o bom combate? Então se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Aleluia! Ele fala que nós devemos nos revestir com toda a armadura de Deus, querido, para que nós possamos resistir às astutas ciladas do diabo. Sabe que o diabo está aí, né, querido? 1 Pedro 5 fala que nós devemos vigiar, né? Porque o nosso adversário, ele anda bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele fala, vigiai,
Vigiai, nós temos que vigiar porque o diabo anda ao nosso derredor, que ele não está longe. A gente pensa que ele está longe, mas ele está muitas vezes bem perto. Só não está mais perto, porque o Salmo 34, versículo 7 fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Mas o Satanás, ele está ali, ó, tentando furar esse bloqueio que Deus colocou entre nós, querido. O anjo do Senhor está aqui, mas daquele que teme a Deus, querido. A Bíblia é clara, daquele que teme a Deus, querido, tá bom? Aí o que acontece? O Satanás, né, o capiroto, ele está em volta, em derredor, ele está em derredor do cristão, todo momento tentando derrubar, querido. Ele não está dormindo. Você pensa que ele tem sono? Você pensa que ele fecha os olhos? Ele está em todo o tempo, querido, tentando nos derrubar. Derrubar pastor, derrubar obreiro, derrubar a igreja, derrubar membro, derrubar quem está chegando, quem já tem 10 anos, 50 anos de igreja. Ele está doido para nos derrubar, queridos. Mas nós temos que combater o bom combate da fé. Aleluia! Nós temos que combater. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder, queridos. Aleluia, para que você possa resistir, porque ele diz no versículo 12 de Efésios capítulo 6, porque nós não lutamos contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade, que operam nas regiões celestiais. Aleluia, é terrível, queridos, não é carne e sangue, não é homem que nós temos que lutar, são os demônios que operam nas regiões celestiais, querido. Eles estão a todo momento tentando nos tirar da presença de Deus, nos atacar. Ele está constantemente nos atacando, querido, mas nós temos que estar, né, atentos, como Pedro fala, 5:8, vigiai, porque o vosso adversário está em derredor, queridos. Então se fortaleça no Senhor. E aí Efésios capítulo 6, no versículo 13, ele fala também que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que nós possamos resistir aos dias maus. Nós estamos vivendo dias maus? Amém, igreja? Estamos vivendo dias maus, ou foi só no tempo de Paulo? Acho que não, Paulo falou só na época, né, pastor Damião? Não foi para agora, né? Ele falou, porque, né, você vai resistir aos dias maus, que foi só naquela época, né? Ou foi para agora? Será que nós estamos vivendo dias maus também, querido? Será que nós não estamos vivendo dias maus? Ele fala, você tem que se revestir de toda a armadura de Deus para resistir aos dias maus. E ele fala, depois que você vencer tudo, aleluia, você vai permanecer firme. Mas ele fala que nós temos que estar revestido, porque os dias são maus, queridos. Nós temos visto Satanás derrubar, nós temos visto Satanás investir, mas nós sabemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, querido. Aleluia, essa é a vantagem, porque enquanto ele fica se batendo, nós sabemos que maior aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo, maior o que está em você, querido, Cristo Jesus é muito maior, queridos, aleluia, o nosso Deus é muito maior, é poderoso, queridos, aleluia, para nos guardar. Tinha um louvor antigo que dizia assim, quem pode guardar como o Senhor, quem pode guardar como o Senhor, querido, essa é do tempo do pastor Felipe, assim, para lá, né, pastor Maurício ali, também já é da velha guarda. Quem pode guardar como o Senhor, queridos? Só Deus. Se Deus não edificar a casa, o que é a palavra, o que o salmista fala? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Olha, nós não podemos fazer nada se Deus não estiver conosco, querido. É o que ele fala lá em João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Então nós temos que nos revestir. E Efésios capítulo 6, do versículo 13 em diante, ele fala, tomai então o quê? Estejais firmes, cingidos com o quê? Com a verdade, com o cinto, né? A verdade é como se fosse um cinto, se vista com esse cinto da verdade, querido. Esteja cingido, se coloque de pé com a verdade, querido. A verdade, ela supera toda mentira, querido. Aleluia, a verdade é arma de guerra.
tá bom? Esteja cingido com essa verdade. Ele fala também a couraça da justiça, vista a couraça da justiça, que é o quê? Como se fosse um colete à prova de bala, né, meu irmão? Vista a couraça da justiça, para que você possa, a justiça de Deus, querido, aleluia, nós vamos falar no próximo tópico, se vista com essa justiça, a justiça de Deus, querido. Ele fala também, calce as sandálias da preparação do evangelho da paz. Para você poder pregar nesse mundo, você precisa ter uma sandália espiritual para poder caminhar nesse mundo. Ele também tem, olha as ferramentas que Deus está te dando, queridos. Ele fala também, toma também o que? O escudo da fé. Pega o escudo da fé. A fé, ela é um escudo para mim e para você, queridos. Você não vê, mas você age por fé. Então você vê, e a Bíblia fala lá, que com esse escudo você vai apagar todos os dardos inflamados de Satanás. Os dardos de Satanás vai vir na tua mente constantemente, no teu coração. Você está com escudo, você está aqui se protegendo, tá bom? Uma arma o quê? De proteção. E ele fala, toma o capacete da salvação. Capacete, queridos, protege a mente. A mente é constantemente atacada por Satanás. O capacete da salvação, se você quer ser salvo, põe esse capacete, porque sempre o diabo ele gera primeiro na mente, para depois ser consumado. Então coloque o capacete da salvação, e ele fala, tome a espada do Espírito, meu irmão. Pega a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, aleluia, a espada do Espírito. Pega a sua espada do Espírito hoje, querido, porque se você estiver com isso, Satanás, levanta a sua espada do Espírito hoje aqui comigo, porque Satanás não pode com aqueles que têm a espada do Espírito, queridos, aleluia. É a Bíblia, é a palavra de Deus, querido. Se vista, 2 Coríntios 6:7 fala, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Então nós vimos aí que tem armas dessas que são ofensivas, e tem armas dessas que são defensivas. Mas 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, Paulo diz ali, que as nossas armas, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus, querido, para destruir as fortalezas, querido, quebrando todo sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo Jesus. Você tem armas poderosas, querido. Pastor, mas o diabo é forte. Não, o diabo, ele pode ser forte, mas nosso Deus é poderoso, querido, aleluia. Tanto é que Isaías 54:17, o que o profeta fala? Toda arma, toda ferramenta do diabo que se levantar contra você, não vai prosperar, meu irmão. Não prosperará, meu irmão. Aleluia. Toda língua que se levantar contra você em juízo, você condenará. Por quê? Maiores são as armas que Deus tem nos dado, queridos. Elas são poderosas em Deus. Diga para o seu irmão, irmãos, elas são poderosas, meu irmão. Não teme não, querido. Fala para eles, não teme não, querido. Não teme não, meu irmão, elas são poderosas. Se você se mostrar fraco, querido, no dia da angústia, é sinal que a tua força é pequena. Então se revista com essas armas que o Senhor tem nos dado, armas poderosas em Deus. Então a gente precisa, a primeira marca do cristão espiritual é saber combater o bom combate. A segunda é crer na redenção divina. Creia na redenção de Deus, creia na redenção, porque o Senhor Jesus, Ele morreu na cruz por nós. No versículo 8 o apóstolo Paulo fala que todos aqueles que amam a vinda do Senhor vão receber o que? A coroa da justiça. Justiça, queridos, quem é essa justiça? Essa justiça é o próprio Jesus. Lá em Jeremias, no capítulo 23, o versículo 5, ele fala que, Jeremias falando que Deus estaria levantando um renovo justo. Um renovo justo seria um homem justo, que julgaria com sabedoria, executaria o juízo, né? E a justiça sobre a terra. E ele fala que esse homem seria quem? Ele fala, esse homem que Deus vai levantar, ele tem um nome. E o seu nome é Jeová Tsidkenu, que significa, o Senhor é a nossa justiça. Sabe de quem ele estava falando? Ele estava falando de Cristo, querido. Esse renovo que ele ia levantar ali a Davi, ele fala a Davi na minha tradução, mas ele quer dizer que ele vai levantar em Israel. Ele levantaria um renovo justo em Israel, e esse renovo justo era quem? O próprio Cristo, queridos. Aleluia! O seu nome é
O Senhor é a nossa justiça. Ele é a sua justiça, meu irmão, aleluia. Nós temos visto aí, né, os promotores, juízes condenando tanta gente, né, pela Operação Lava Jato e outras operações, mas eles estão fazendo um bom trabalho. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o juiz justo e verdadeiro é o Senhor Jesus, querido. Esse não condena ninguém, se for, querido, justo. Ele sabe o nosso início, o nosso meio, o nosso fim. Ele sabe, querido, porque o homem, quando tem o juízo na mão, ele pode cometer algum engano, querido. Ele pode cometer alguma injustiça. Você já viu tantas pessoas que foram presas sem ter culpa? Porque é a justiça dos homens, querido. A justiça dos homens, ela pode falhar, mas a justiça de Deus, ela não falha, queridos. Ela não falha, porque quem é a justiça é o próprio Jesus. Jeová Tzidkenu, ele estava falando de Cristo. O profeta Jeremias estava remetendo a Cristo, Jesus. Ele é a justiça, Ele é a nossa justiça, queridos. Aleluia. Então, meu irmão, você tem que entender que nós temos aquele que faz justiça por nós. Pastor, eu fui injustiçado, eu fui caluniado, eu fui, falaram de mim, querido, entrega na mão do Senhor, meu irmão, entrega na mão de Deus, querido. Ele é a sua justiça, Ele é a nossa justiça, é Ele que faz justiça por nós, meu irmão. Aleluia. Não vai querer agora você querer fazer justiça com as suas próprias mãos. Deixa que Deus, Ele faz justiça, queridos. Deixa que Deus, Ele é justo, Ele é fiel, querido. Então na hora certa Ele vai fazer justiça. Nós muitas vezes não entendemos isso. E Salmo 37:5 fala o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará, meu irmão. Entrega, você precisa crer na redenção divina, você precisa crer que Jesus morreu na cruz para te redimir dos seus pecados, querido. Nós fomos redimidos, nós recebemos a redenção que há em Cristo Jesus, querido. Ele nos redimiu dos nossos pecados, querido. Então, há uma redenção em Cristo. Quando o apóstolo Paulo fala sobre a coroa de justiça, ele está falando sobre essa justiça. Nossa justiça, ali em Isaías 64:6, é comparada a pano de chão, a trapo de imundícia, a Bíblia fala. Mas a justiça de Deus, ela é justa e verdadeira, querido. Aleluia. Ele é o juiz fiel. Aleluia. Mas nós temos que confiar no Senhor. Ele é o seu Jeová Tzidkenu. Romanos capítulo 3, 23 fala que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, da graça de Deus, mas nós fomos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, querido. É pela graça de Deus, querido, que nós temos justiça. Amém? Nós somos justificados pela graça, não por nós. Deus não vai olhar para você e falar assim: não, você é muito bonzinho e eu vou te justificar. Não, vê aqui o versículo 24 em Romanos 3 diz: nós somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, querido. Nós somos justificados pela graça, querido, amém? Efésios capítulo 2, versículo 8 fala o quê? Que pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. Então nós somos justificados gratuitamente, querido. Você foi gratuitamente justificado por Jesus, querido. Aquela coroa de espinhos que você tinha que receber sobre a sua cabeça, Jesus recebeu. Aquelas chicotadas, aquelas cusparadas, aquelas afrontas que você tinha que receber, Jesus recebeu. Aleluia. Você pode glorificar a Deus por isso, meu irmão, porque essa obra foi maravilhosa. 2 Coríntios 5:1 chega a dizer que aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus, querido. Ele não conheceu o pecado, meu irmão, mas Ele se fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Se hoje nós somos justificados, é porque Cristo recebeu o nosso pecado sobre Ele, queridos, e levou sobre si os nossos pecados, querido. Amém? Isso é motivo de alegria para toda a igreja, querido, porque se nós estamos aqui, não é porque nós somos bons, não é pela nossa própria força, mas é porque o Senhor levou sobre si os nossos pecados.
Aleluia! Eu glorifico a Deus por isso, meu irmão, porque não é por nós. Ele levantou um renovo justo. Ele levantou um renovo justo. Ele levantou um homem justo. Aleluia! Um Jeová Tsidkenu, a nossa justiça foi levantada. Jesus foi levantado naquela cruz, querido. A Bíblia fala ali em João capítulo 8, versículo 32, que quando ele fosse levantado, ele ia atrair para si todos os homens. Nós fomos atraídos pela cruz, querido. Nós fomos atraídos pelaquela cruz, querido. Aleluia! Ele estava pendurado naquela cruz, mas agora aquela cruz está vazia. Ele foi ao túmulo, mas aquele túmulo também está vazio. Aleluia! Hoje ele não está mais naquele túmulo, ele não está mais naquela cruz, mas hoje ele está à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Ele é o nosso advogado, ele é o justo juiz, ele está à direita do Pai, meu irmão. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Ele é intercessor. E para a gente encerrar, primeira marca do cristão espiritual: sabe combater o bom combate. Segunda marca: crê na redenção de Cristo, na redenção divina. E a terceira marca: ele persevera até a volta de Cristo. Jesus falou, aliás, o apóstolo Paulo está falando ali, no versículo 8 de 2 Timóteo 4, ele diz que todos aqueles que amarem a vinda do Senhor receberão a coroa. Oh, aleluia! Quem quer coroa aqui, meu irmão? Coroa. Hein, Lucas? Aquela coroa abençoada, hein, Lucas? Diz que lá no céu, né, quem faz mais, né, diz que tem uma cultura aí, né, no meio evangélico, que quem faz mais vai ter mais pedra. Será que é isso mesmo, gente? Será que vai ter mais pedra lá? Um com umas pedras de diamante grandona, outros que não trabalhou muito, que era aquele crente meio preguiçoso, uma pedrinha assim de biju, né, em cima. Estou brincando, lá não entra bijuteria, querido. Lá no céu é só ouro, ruas de ouro e de cristal, é um negócio tremendo. Então não tem biju, mas dizem, né? Assim, eu não vi ainda isso aí na Bíblia, dizendo que vai ter uma coroa melhor que a outra. Não sei, mas a Bíblia fala que aqueles que amam a vinda de Cristo, aqueles que estão anelando, desejando, olha, esperando, eles terão o quê? Eles receberão a coroa da justiça, querido. Olha que bênção. Essa coroa da justiça, meu irmão, é o que nós pedimos, né, que Deus nos dê, porque o apóstolo Paulo fala assim, ó, no versículo 8, ele já diz aqui, ó: agora a coroa da justiça me está guardada. Olha que fé, meu irmão, né? Será que a nossa já está guardada também, meu irmão? O apóstolo Paulo falou assim: agora a coroa a minha eu já garanti, já tem uma coroa a menos que no céu, porque a de Paulo ele já disse que já é dele, a minha já está guardada. E a nossa, querida? E a nossa? Quando é que nós vamos? Será que a nossa está guardada? Quem é que ganha a coroa da justiça? Aqueles que amam a vinda de Cristo. Quem é que tem coroa aqui da justiça aqui? Cadê a coroa? Já está guardada a tua lá, meu irmão? Se você ama a vinda de Cristo, como o apóstolo Paulo diz, existe já está guardada a sua coroa da justiça, meu irmão. Aleluia! Mas nós precisamos perseverar até a volta de Cristo, porque quem tem hoje pode não ter amanhã. Pastor, é verdade, querido. Quem tem hoje pode não ter amanhã, porque se não perseverar, precisamos perseverar. Se nós perseverarmos, nós vamos manter a nossa coroa lá da justiça, porque nós vimos no tópico anterior que justiça não é nossa, é de Deus, querido. Apesar de toda a graça que nós temos, tudo que nós recebemos foi gratuitamente, mas nós temos que perseverar para manter essa coroa. Aleluia, eu quero essa coroa, meu irmão. Você está lutando por ela? 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13, fala sobre o arrebatamento da igreja. Diz que Jesus vai vir buscar a sua igreja, meu irmão. Quantos amam a vinda do Senhor? Quantos estão amando a vinda do Senhor? Quantos desejam a vinda do Senhor? Senhor, venha logo, Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Venha, Jesus. Vem buscar a tua igreja, Senhor. Vem, Senhor. E não precisa ter 80 anos de idade para querer isso, não, querido. Às vezes a pessoa, não, quando eu tiver com 60, 70, 80, o Senhor volta, Jesus. Mas deixa eu curtir a vida agora. Não, meu irmão, nós temos que anelar pela vinda de Cristo em todo momento, queridos. Amém?
Aleluia. A vida pode ser até boa aqui, querido. Mas já pensou morar no céu, meu irmão? Olha que... Já pensou morar no céu, meu irmão? Já pensou? Ninguém quer, né? Morrer. Mas todo mundo quer morar no céu. Às vezes pode ser mais rápido, né? Para nós, para um, para outro, aí não sei. Mas para morar no céu, ou a gente morre ou a gente é arrebatado, meu irmão. Agora, que o arrebatamento da igreja é uma realidade, está na Bíblia. 1 Tessalonicenses 4,13. Então depois você lê lá com calma. Então nós temos que perseverar, querido. Mas as provas vêm, o diabo levanta situação difícil, o diabo levanta provação, ele levanta a luta, ele levanta isso para você desistir, para você não continuar. E a Bíblia fala: aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha só, tem que ser até, pastor, não pode ser até o meio, não, faltando 10 metros. Não, querido, é até o fim. É até o fim, meu irmão, não pode parar antes, tem que perseverar até o fim, meu irmão. Aleluia, para ser salvo. Aleluia. Tiago 1,12 fala: bem-aventurado o homem que ele suporta com perseverança a provação, querido, porque depois que ele for aprovado, ele vai receber a coroa da vida que Deus prometeu para todos aqueles que amam a Deus. Já é diferente. Opa, quem não recebeu a coroa da justiça, pode receber a coroa da vida, não é? Quem é aquele que persevera, que suporta a provação com perseverança? Se você suportar as provas, as lutas, às vezes é enfermidade, às vezes é desemprego, às vezes é problema na família, às vezes é problema dentro da igreja, mas se você suportar com perseverança as provações, querido, saiba, depois que você for aprovado por Deus, você vai receber a coroa da vida. A coroa da vida é dada para aqueles que amam a Deus. Você já tem essa coroa aí, meu irmão? Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Se você tem um chamado de Deus e quer se aperfeiçoar em conhecimento da palavra, conheça a FATA, uma escola interdenominacional, ampla e moderna e de cara nova. Bacharel e básico em teologia e curso por correspondência. Qual deles você quer? Informações no 3227-8970. Unidades em toda a Baixada Santista. FATA, Faculdade Teológica Alfa, formando obreiros em todo o Brasil. Eu quero convidar você para participar do Clamor pela Família. Toda segunda-feira, a partir das 14 horas, nós temos aqui no Centro Familiar de Santos um culto, um clamor pela família, porque a nossa família não pode fracassar. Família é um projeto de Deus. Foi a primeira instituição criada por Deus. Deus sabia que a família seria a base da sociedade. E nós temos visto essa base sendo destruída. Por isso a nossa sociedade está como nós temos visto. Mas você não pode ficar parada, não. Não permita que a sua família fracasse. Então vem buscar Deus conosco, vamos clamar, orar, jejuar e lutar pela família. Porque família é um projeto de Deus. E Jesus quer que a tua família tenha uma vida abundante. Seja uma família feliz com Jesus. Então
Então Deus te abençoe. Aguardo você. Seja bem-vindo à Fato Online. A Faculdade Teológica Alfa está no mercado há mais de 17 anos, com o intuito de preparar pessoas para trabalhar para o reino e capacitá-las a manejar muito bem a palavra de Deus. A Fato Online nasceu com a visão de facilitar a vida de pessoas como você que tem dificuldades de se deslocar do seu lar para a formação teológica. E o nosso objetivo é preparar obreiros à distância através do sistema Open University, usado com muito sucesso nos Estados Unidos e na Europa. Conheça mais sobre a Fato Online acessando fatonline.com.br. Então, o que está esperando? Venha fazer parte da família Fato Online e se torne um obreiro aprovado que maneja bem a palavra de Deus. Eu tenho certeza que o seu coração está mexido nesse dia já, né? A palavra de Deus tocou em você e que venha causar transformação e vida, porque a palavra de Deus é vida. Espero que você tenha gostado do nosso culto e se você quiser participar conosco, nos visitar ou até mesmo fazer parte dessa família, as portas das igrejas Vida Nova estão abertas para receber você com muito carinho. No nosso aplicativo, nós temos todos os endereços das nossas igrejas em toda a Baixada Santista, Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Praia Grande, temos em Águas de Lindóia, temos no Piauí, no Paraguai, glória a Deus, e agora em Piracicaba, nossa mascote, a mais novinha ali em Piracicaba. Então, as portas estão abertas para receber você. Venha nos dar um abraço, venha nos conhecer. Queremos transmitir o amor de Deus através da nossa vida. Bom, nos procure nas redes sociais, baixe o nosso aplicativo, venha conhecer pessoalmente. O meu maior desejo é que a Igreja Vida Nova seja uma porta de bênçãos para você. Tá? Deus abençoe você, a sua família, tenha um dia abençoado e a gente está de volta a qualquer momento aqui na programação. Tchau!